Boa noite, vamos orar ao Senhor, vamos iniciar nossa reunião de oração. Deus Santo, te louvamos, Pai, por essa semana, agradecemos ao Senhor, Pai, pela sua graça e pela sua misericórdia. Queremos nos achegar a Ti, Pai, confessando os nossos pecados e confiando, Pai, no Seu perdão. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é Deus presente, é Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus absoluto, Deus eterno, é um Deus que está acima de nós, que está fora, Pai, do nosso contexto, por isso tudo está dentro do Seu controle, da Sua vontade, da Sua direção. Nos ajude, Pai, a confiar em Ti, a descansar no Senhor e a buscar em Ti, Pai, as soluções para os nossos problemas, para as nossas angústias. E clamamos, Pai, para que o Senhor traga paz ao nosso coração, para que o Senhor traga refrigério ao coração cansado. É assim que nós clamamos, rogamos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver sobre Daniel, que foi um homem, um prisioneiro de oração. Então vamos lá para o livro de Daniel. Fica depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. E Daniel é um livro durante o exílio, quando o povo foi levado cativo, e nós podemos ver a origem, como começou a prisão de Daniel. Logo no capítulo 1, a partir do versículo 3, nós temos o seguinte: Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Então, olha só, Daniel e os seus amigos não eram qualquer tipo de pessoa, né? Eram de uma linhagem nobre, ou eram pessoas da High Society de Israel, né? Que tinham acesso ao conhecimento, tinham acesso à educação, tinham podemos dizer, uma finesse, né? Eles tinham um contexto, uma realidade diferente. E de uma hora para outra, esse tipo de pessoa tornou-se escravo. Imagina o coração dessa pessoa, né? Num dia está no conforto do seu lar, né? Na abrangência de possibilidades que eles poderiam fazer, né? Comprar ou ter. E no outro dia eles não tinham nada. Eles eram totalmente escravos, subalternos, né? Obrigados a fazer o que o seu senhor mandava. E nós vemos que a característica desse grupo de pessoas, eram grupos que eram pessoas conhecedoras, inteligentes, né? com capacidade de conhecimento, de se desenvolver, de se comunicar. Então, quando nós olhamos para Daniel, para Ananias, Misael e Azarias, nós devemos lembrar que são homens diferenciados. Não são qualquer pessoa, né? Eles eram doutos, conhecedores. Ainda no capítulo 1, veja o versículo 8 que diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Este jovem, juntamente com os seus amigos, eles tomaram uma postura muito interessante porque, querendo ou não, de repente, eles teriam uma alimentação igual ou até mesmo melhor do que eles tinham em Israel, porque eles comeriam a comida do rei, né, do palácio, e eles abrem mão disso. Eles tomam aqui uma dieta vegetariana, olha só que interessante, né, para se diferenciar, para não se contaminar. Eles tinham consciência de que os alimentos eram consagrados a ídolos. Eles não queriam se envolver com isso. E tomam uma postura totalmente radical, porque não somente os seus colegas de escravidão, mas o chefe dos eunucos ficou espantado. Porque se Daniel e os seus amigos começassem a emagrecer, perder a força, quem seria responsável e seria penalizado era o chefe dos eunucos. Nós sabemos a história que
Daniel foi considerado um dos homens mais belos, né, mais sábios do reinado dos caldeus. Vamos olhar para a sua consagração, vamos para o capítulo 6. Este início do livro de Daniel, nós temos um Daniel jovem. A partir do capítulo 5, nós temos uma alteração de reinado. E no capítulo 6, nós temos agora o rei Dario governando os babilônicos. E veja só no versículo 10 o que o texto diz. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Qual que era o contexto aqui? Alguns do palácio quiseram dar um golpe em Daniel e conduziram o rei Dario a fazer um decreto para que todos adorassem apenas a Dario durante 30 dias. E qualquer um que adorasse outro Deus seria morto, né? Seria jogado na cova dos leões. E olha o que o texto diz. Daniel, ele não começou a orar apenas a partir do decreto para se posicionar contra aquele decreto. Daniel, ele continuou fazendo o que já fazia. E aqui nós temos Daniel já velho, já avançado em idade. Não Daniel jovem, conforme no capítulo 1. Daniel, ele tinha um costume de ir lá no seu quarto, com as janelas abertas, sem vergonha da sua atitude. Ele orava 3 vezes ao dia, de joelhos, se humilhando, dando graças a Deus, clamando ao Senhor, rogando a Deus. Perceba, meus irmãos, que a vida de Daniel era uma vida consagrada, era uma vida de oração. E nós vemos que, seja qual fosse a situação, ele se empenhava para cumprir essa consagração, para dar prosseguimento à sua vida espiritual, à sua vida de oração, independente do contexto, do que aconteceria. E veja, Daniel, ele está aqui descumprindo o decreto do rei, e em nenhum momento o texto diz assim que ele fez isso confiando que Deus o livraria das consequências. Pelo contrário, ele tinha plena consciência do que o esperaria se ele fosse pego fazendo o que ele fazia. Que foi exatamente o que aconteceu, né? Ele foi jogado na cova dos leões. Mas a sua atitude de orar não foi a partir do princípio, não, eu vou orar porque Deus vai me livrar, Deus vai me honrar, Deus vai me dar a vitória. Não. Ele fez isso, ele foi orar porque era um homem consagrado, porque ele sabia que acima de qualquer situação, acima de qualquer contexto, a prioridade é buscar ao Senhor. Pule para o capítulo 9. Versículos 20 a 23. Falava eu ainda e orava e confessava meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Nós encontramos aqui a intimidade da vida de oração que Daniel tinha. Daniel, ele tinha percebido que aquela profecia dos 70 anos de cativeiro estava terminando, estava acabando, e consequentemente o povo retornaria para Israel.
E no meio dessa descoberta de Daniel, ele se volta a orar ao Senhor, né? A confessar os seus pecados, confessar os pecados do povo. Ele estava se derramando na presença de Deus. E quando nós vemos o texto aqui, Daniel é um livro muito enigmático, até certo momento, né? E nós vemos que Gabriel veio responder a sua oração. E veja o que Daniel diz. Gabriel diz que as suas súplicas, ele saiu em favor das suas súplicas e, de fato, para declarar que ele era um homem muito amado. Amado por quem, meus irmãos? Amado por Gabriel? Amado por Deus. Amado por Deus. E ele ser amado é consequência da sua vida de oração, da sua vida de intimidade com Deus, da sua postura, da sua consagração. E com isso, Deus vem responder a sua oração. Com isso, Deus vem conversar com ele e trazer respostas diante daquilo que afligia o seu coração. Veja o capítulo 10, a partir do versículo 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Qual era a dedicação que Daniel dava diante da sua consagração, diante da necessidade de se consagrar? Veja que, por causa do contexto que ele estava passando aqui, ele passou 3 semanas chorando, pranteando, se lamentando, 3 semanas fazendo um jejum, se entregando na presença de Deus para buscar o favor de Deus sobre aquilo que ele estava clamando, por aquilo que ele tinha visto em sua visão, né? E veja, meus irmãos, a dedicação, o empenho de Daniel. E depois nós vemos que Daniel é consolado pelo anjo quando ele também recebe a resposta de Deus. Daniel, como resultado da sua consagração, fica 3 semanas na luta espiritual, ele foi ouvido por Deus. Ele teve a resposta de Deus. Ele não foi aflito, ele não ficou angustiado no segundo dia. O Senhor não está me ouvindo? Ele teve que aguardar 3 semanas. 3 semanas. Isso, de fato, demonstra a dedicação, a paciência que Daniel tinha em esperar a resposta de Deus. Nós precisamos ter uma postura de oração, uma postura de consagração. Nós precisamos ter uma postura de intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos ter uma postura de gastar tempo com Deus no clamor ao Senhor, dedicando as nossas orações ao Senhor, entregando aos pés da cruz aquilo que tem angustiado a nossa alma. Rogar para que Deus responda a nossa oração e também nos desenvolvermos em exercícios espirituais, como jejum, como clamores, como também dar graças, como Daniel fazia. Nós precisamos, meus irmãos, nos envolver espiritualmente com o nosso Deus. E isso, de fato, trará resultados maravilhosos para o nosso coração, para a nossa fé, para o nosso cristianismo, para a nossa salvação. Entendendo que Deus vai trabalhar em nós para que confiemos cada vez mais nele, para que descansemos nele e para que saibamos que Deus está governando e controlando todas as coisas. Deus está conduzindo a sua história conforme a sua vontade. E Ele com certeza fará tudo conforme lhe apraz. E ao mesmo tempo conduzirá ou adaptará o nosso coração para que descansemos, para aceitarmos a sua vontade.
mas isso vem através do exercício da oração. Que sejamos homens crentes, como Daniel também foi, que de fato orava a Deus 3 vezes ao dia, que se dedicava, se consagrava ao Senhor, que buscava o Senhor, que aguardava a resposta de Deus e que era amado por Deus. Em nome de Jesus. Amém.